ouvintes da nossa rádio web Jovem Lagos, mais uma vez aqui com vocês, e vou pedir o que eu sempre peço, dar aquela curtidinha nas nossas páginas, nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Esse bate-papo de hoje ele vai ser transmitido pela rádio e simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. E a nossa convidada de hoje se chama Michele Polier, e o outro nome eu não vou arriscar não. Tudo bem? Tudo bem. Fala um outro nome para mim, porque eu não consegui. Tudo bem, ouvintes. Boa tarde a todos. Meu nome é Michele Polier Ringlemaia. É meio complicado. Nem é tão difícil, mas é que eu me enrolei aqui, né, e ficou complicado. Eu não conhecia a Michele, tive o prazer de conhecê-la hoje, né, agora praticamente, mas conheço, já fui informada sobre o trabalho dela, né, e é um trabalho muito interessante, e a gente vai tentar aqui bater um papo e passar para vocês alguma coisa, alguma informação sobre o que a Michele faz. Você é brasileira, Michele? Então, eu sou chilena, eu sou brasileira nata, né, por parte de pai, mas eu não nasci aqui, fui alfabetizada em espanhol, eu estou há 17 anos no Brasil. 17 anos já é brasileira, não tem que esconder. E essa história sua, por exemplo, você trabalha com, você é universalista, a Michele é escritora, ela tem 4 livros, um que vai ser lançado agora, ela é filósofa universalista e é uma pessoa que tem assim muita coisa para falar pra gente. A gente vai tentar resumir um pouco aqui nesse tempinho que a gente tem. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: essa tua história começou em casa? Com a tua família? Com a tua formação? Começou. Eu tenho uma base, assim, que eu acredito que seja o meu avô. Meu avô era uma pessoa extremamente humilde, sensível, espiritualizada. Ele era médico do ex-presidente da República do Chile, que é o Salvador Allende, e os ideais dele de simplicidade, de humildade, independente do cargo dele, assim, ficaram marcados assim, na minha alma. Acho que além do meu avô, né, de parte de mãe, eu tenho meus avós também de parte de pai, são incríveis. A minha avó, ela é médium do Ramatiz, ela é minha grande amiga, é viva, graças a Deus, é uma das minhas melhores amigas, eu digo minha avó, né, além da minha mãe e tal. E assim, eu tive essa sorte de nascer num seio espírita, porque meus pais, né, não toquei nesse assunto ainda, mas os meus pais, a minha mãe e meu pai, também são espiritualistas fervorosos, né? E eu acho que eu tive esse bom karma, né, de ter nascido numa família privilegiada no quesito consciência. Quando você fala Ramatiz, é o da Tijuca? Não, a Ramatiz, eu frequentei o Ramatiz da Tijuca. Quando eu cheguei no Brasil, foi uma das primeiras casas que eu frequentei, mas o Ramatiz que a gente teve mais assiduidade é o Ramatiz de Teresópolis. Ah, tá. Que inclusive fica do lado da casa da minha avó, que é uma casa da minha família já há muitos anos, uma das primeiras casas em Teresópolis. E foi minha avó que indicou a casa para se estabelecer o Ramatiz. Entendi. Mas é a mesma linha filosófica do Ramatiz da Tijuca? Sim, né? Eu estou perguntando porque foi a minha primeira casa espiritualista que eu frequentei. Eu fiz o curso completo no Ramatiz da Tijuca. Foi o primeiro passo, né, para abrir a minha mente, foi ali. E, bom, aí a partir... Coincidência. Não existe coincidência. Então, a partir disso, você sentiu o desejo no coração de seguir esse caminho e de ajudar as pessoas? Me conta a tua história. Vamos fazer o seguinte, vamos resumir isso. Você vai contar a sua história, tá? Tá, vou tentar ser breve. Então, eu tive essa vontade, esse ímpeto de começar na assistência, porque eu
fui morar no Recreio, dos Bandeirantes, e lá eu conheci o ICAD, Instituto Casa de Adriana. Sim. Foi me receitado pelo Frei Luiz, que eu já também frequentava. Então, por ficar mais próximo, eu fiquei frequentando o ICAD, que é um centro espírita kardecista e que faz muita assistência social. Então, eu comecei a frequentar o Curupaiti, que é um hospital para pessoas com Hanseníase, que é pessoas com lepra. Sim. E eu iniciei a minha carreira espiritual por ali, eu acredito, né? Frequentando o ICAD, o Frei Luiz, fui do Frei Luiz 10 anos. Fiz meus estudos mediúnicos e espirituais assim, nesse local que é o maior centro espírita da América Latina, né, de tamanho, né, e também é incrível. Então eu comecei a fazer assistência social assim, né, caridade, né, no caso, sim, essa ajuda bilateral, né. E aí me apaixonei, falei, é isso que eu quero para minha vida, comecei a estudar serviço social. Fiz esse trabalho assim durante uns 6 anos de assistência para as pessoas com Hanseníase. E aí eu comecei o meu projeto assim, de caridade, de servir, né? Então, depois disso, eu dei aula de jiu-jitsu, porque eu também treinei jiu-jitsu muitos anos da minha vida. Interessante. Hoje em dia, só yoga mesmo me serviu, né, para ativar outros campos de energia, assim, né? Sim. E de consciência também, né? Hoje em dia eu não treino mais, mas eu não coloco como tabu também. Eu só estou no yoga hoje mesmo, mas assim, dava aula de jiu-jitsu para criança carente, depois eu passei só para os idosos. E depois, com minha carreira mesmo de assistência social, eu entrei na Defensoria Pública e fiz abordagem de rua com a Ronda de Direitos Humanos. Sim. Com a minha chefe, querida amiga, a Carla Beatriz Nunes Maia, que ela é referência também em população em situação de rua. Então, a partir da assistência começou a ficar mais forte. E no Frei Luiz, eu tive assim, a eclosão da minha mediunidade. Quando eu era muito jovem, eu já via algumas coisas, né, vultos, e era muito sensível. Sempre fui uma pessoa que tive muita sensibilidade em ambientes. Se eu entrasse em um determinado local, eu passava mal. Isso eu não entendia muito bem. Eu passei por situações assim complexas na minha vida, que eu tive que frequentar muitos médicos, tomar remédios, e depois de eu ter um autoconhecimento, descobri assim qual era o meu caminho sem utilizar todas essas coisas, né, agressivas para o corpo. E o Frei Luiz me ajudou nesse processo. Mas você tinha conhecimento que aquilo era mediunidade? Você, como você teve uma formação em família, você tinha conhecimento que aquilo eram sintomas, que todos aqueles sintomas eram mediúnicos. Sim, mas Denise, quando você está passando pelo inferno, né, a gente, engraçado, é um processo de despertar da consciência, de quebra do ego, né? E eu, no início, assim, que eu tive a eclosão da minha mediunidade, que eu já estava escrevendo, já estava atuando, eu estava fazendo muita obra de serviço, de caridade. Então, eu realmente, existem as forças contrárias, né? Sim. Então, eu tive um problema com a minha mediunidade. Eu comecei a passar muito mal, assim, eu entrava em determinados locais, passava muito mal, tinha crise, assim, dentro da minha casa. Depois eu fui descobrir que era mediunidade, assim, lá por uns 20 anos que eu tive a eclosão da minha mediunidade, eu falei, olha, vou ter que fazer alguma coisa, né? E eu fiz, então, um curso de mediunidade mais assíduo no Frei Luiz, onde eu tinha várias meditações, tinha várias instruções, e aí eu comecei com a psicografia. Sim. E a psicografia me curou. E aí eu disse, então era isso, né, que eu estava precisando botar para fora, né? Então você psicografa. Então, eu psicografei um tempo da minha vida, fiz o curso de mediunidade. E depois canalizei para a psicografia intuitiva, desculpa. Mas a sua iniciação foi no Frei Luiz, então? Foi. Eu fiquei 10 anos lá. 10 anos? Sim. Eu não conheço essa casa, mas eu ouço maravilhas dela, né?
Ué, o que houve aqui? Desculpa. Todo mundo fala muito bem dessa casa e só coisas boas, né? Só ouve coisas boas. O problema é onde ela se localiza, que às vezes é um pouco complicado chegar lá, né? Na Boiúna, ali é meio complicado. Eu sempre tentei, mas nunca consegui chegar lá, né? É complicado mesmo, é complicado. Mas vamos em frente. Aí você passou por esse processo e aí você se identificou com a espiritualidade e começou a desenvolver outros trabalhos, né? Sim, sim. Então, desde os 15 anos, paralelamente, lá em Teresópolis, eu frequentava um templo Hare Krishna, Sim. que era de um amigo meu da escola. O pai dele, o Ian, o pai dele, Ricardo, o nome do pai, tem uma pousada no templo Varajabhumi, Sim. que é hinduísta Vaishnava. Muito conhecido. Muito conhecido. E aí eu comecei a frequentar lá. E depois eu comecei a estudar mais essa doutrina. Então, assim, eu procuro estudar o espiritismo kardecista, o catolicismo e o hinduísmo Vaishnava, porque tem uma vertente muito parecida também com o cristianismo, com aquilo. E assim, eu me digo universalista porque eu também sigo outras vertentes. O Kybalion, que é do Hermes Trismegisto, que são as vertentes egípcias, né? E eu estudo um pouco de tudo, do budismo também. Então, eu acredito que eu tenho compromisso, né, com a verdade. A gente tem que ter compromisso com a verdade, não somente com a filosofia em si. E buscar a verdade onde ela estiver. Né? Sim. A filosofia universalista é a filosofia de Jesus, do cristianismo, não é isso? E dentro disso aí, inclui todas as religiões, é isso? Quer dizer, porque aí vocês não fazem distinção do que é evangélico, católico, entra hinduísmo, entra tudo, é tudo junto. Claro, a filosofia universalista é dizer que Deus é um só. Deus é um só. Que Deus é um só e que Jesus não era budista, Buda não era budista, Maomé não era muçulmano. E quem somos nós que, em nome deles, a gente se separa, a gente segrega, né? No nome de Cristo, por exemplo, um grande mestre, um dos maiores mestres da humanidade para mim, ele tinha uma filosofia totalmente inclusiva, né? Quem somos nós que, em nome deles, a gente segrega, né? Então, eu gosto de seguir a filosofia de Cristo, que é o que eu estudei, que eu acredito que ele vivenciou mesmo. E por isso que eu me apresento assim. Sim, é porque às vezes as pessoas... por exemplo, ela trabalha você hoje trabalha no centro Espírita kardecista aqui em Chico Xavier, né? Na parte social, né? Distribuição de cestas, ajuda e tal. Mas ela também frequenta o Hare Krishna... E ela, entendeu? Às vezes as pessoas não entendem muito bem como é que isso funciona, né? E universalista é assim, não tem essa coisa de que sou católico, sou budista. E eu frequento a igreja católica também. Para mim, faço um terço, ontem mesmo fiz. Mas eu gosto de missa, eu acho missa assim, uma coisa muito interessante, principalmente quando é muito cantada. Tem umas missas cantadas que são lindíssimas. Lindíssimo, né? E então a gente tem que beber dessa fonte, tem que beber da fonte da luz, onde ela estiver. Se você vai viajar, por exemplo, para algum local e você talvez uma cultura totalmente diferente, e você vai onde você se sente melhor. Então, é aquilo que a gente estava falando no início, né? Eu acho que a igreja, o centro espírita, é uma porta de entrada para depois você fazer o seu centro espírita na sua casa, no seu quarto, como você faz, como eu faço, né? Que a gente estava conversando. No seu templo. No seu templo, né? E a gente, e nada está errado. Onde você frequenta é o seu local. Isso. É o seu local e a energia do local vai dizer isso para você, né? Como você se sente lá dentro. Sim. Não porque impõe isso para a gente. Nesses seus estudos, você chegou até o Tautequim, Lao Tse, essa linha
oriental? Você chegou a estudar alguma coisa? Não, mas eu conheço por conta da Lucilena Galvão, que eu estudo, minha grande mestra, né? Eu ouço muito ela falar, mas eu dizer que eu li o tal T15, não li. Tem outros livros, né, que eu conheço a fundo, que eu conheço um pouco, que eu posso falar, mas esse não. Sim, mas o budismo está dentro dessa linha, alguma coisa? Sim, o budismo eu procuro, estou começando assim a estudar, mas o que eu entendo mais por enquanto é o hinduísmo mesmo. Sim. Mas está interligado também. Isso aí tudo tem uma ligação, né? Verdade. Vamos falar um pouquinho dos livros. Fala pra gente aí dos seus livros, né, do foco dos seus livros. Tem um que vai ser lançado, creio que esse próximo mês, né? Que é o Paradoxo. E aqui nós temos alimentação espiritual. Vamos falar dele? Vamos sim. Então, esse livro é um livro bem polêmico, por conta que fala sobre as pessoas que chegaram a um patamar de consciência que elas não precisam mais do alimento físico, de partículas tangíveis, mas sim elas se alimentam através de ondas eletromagnéticas, através de um outro padrão de consciência, né? Porque a comida nada mais é que matéria condensada, né? Partículas tangíveis. Mas existe como você se alimentar através de partículas, de ondas eletromagnéticas, de partículas sutis, né? Prana, alguns chamam de fótons, né? Então, basicamente, você já ouviu falar sobre isso? Sim, já ouvi. Inclusive, teve uma época que, até na televisão já aconteceu de uma pessoa ficar não sei quantos dias, viver de luz. O título era Viver de Luz. Da Yasmin Ren. E eu conheci umas pessoas ligadas à cura prânica na Barra, não me lembro exatamente aonde, foi na época que eu vendia, e elas me falavam muito sobre isso. Mas é muito difícil isso. A pessoa tem que ser muito iluminada, né? Tem que estar num grau de evolução espiritual assim. Não sei se tem alguém aqui Verdade. que possa fazer isso. Olha, eu conheço. Mas é real. É real. Eu já fiz 5 dias só, né? Eu sou. Sem comer nada. Mas isso, na verdade, isso é uma coisa muito. A gente não pode falar isso assim tranquilamente. Por quê? Porque existem pessoas que têm alguns certos tabus e problemas de saúde, etc. E assim, tem que ter um senso de responsabilidade quando você toca um assunto tão delicado. Sim. Então, sempre eu indico às pessoas, caso quiserem fazer isso, entrar em contato com portais que, por exemplo, o Portal Parvati, que é do meu amigo Oberão, que é aquele jovem prânico que faz esse trabalho muito legal com a família dele. Ou tem alguns outros locais que você faz acompanhamento até com nutricionista, por exemplo, na Costa Rica, que tem um médico ali todo dia fazendo seu exame. É bem interessante. E pode beber água, não? Então, tem pessoas que fazem esse processo, o processo de 21 dias, na verdade, é uma semana sem beber nada de líquido, nem comer nada. Depois, a outra semana, você bebe líquido mais sutil, né? E na outra semana você já bebe um líquido mais pastoso. Então, assim, isso é um processo para você entender que você não precisa disso para viver, né? Porque, assim, a alimentação, a gente não precisa do excesso de alimento. A alimentação, almoçar, tomar café, jantar, tudo isso é implantado pela oligarquia dominante do capitalismo. A gente, na verdade, não precisa consumir tanto alimento. Por exemplo, antigamente, você andava, vamos lá, vou estar na época de Cristo, você andava durante 3 dias comendo um pedacinho de peixe. Então, assim, o nosso corpo físico, ele está feito para isso, para você suportar. Só que a gente tem uma mente tão fechada, que é por conta do capitalismo, por conta da nossa cultura, né? Que a gente só não janta um dia, tem que almoçar. Ai, eu vou morrer. 3 horas, tem que tomar café. 5 horas, tem que lanchar. Então, assim, o nosso corpo, na verdade, ele já está adaptado para isso, né? O corpo, a gente molda ele.
Então, a partir do momento que você molda o seu corpo, e principalmente antes do corpo, a sua consciência, você consegue fazer coisas incríveis, que muitas pessoas podem achar que é milagre, Sim. E não é. São só mudanças de energia, mudanças de padrão de consciência. Porque é interessante isso que você falou de ter uma nutricionista, ter um acompanhamento, porque tem pessoas que de repente não estão preparadas, né? Não sei, eu por exemplo, eu preciso me alimentar. Não 5 vezes ao dia, mas eu preciso me alimentar. Eu me sinto fraca, eu sinto tonteira, eu sinto, né? Mas eu tomo uma medicação forte, também tem tudo a ver. Mas o que eu percebo, essa semana não aconteceu isso. Eu acordei, aí quando deu 10 horas que ele ia começar a fazer o programa, eu falei, ainda não tomei café, eu não senti vontade de comer nada. Agora que eu vou comer uma fruta. Entendeu? Ultimamente eu estou deixando muito o meu corpo falar. Sim. Sabe? Sem aquela coisa de ter que comer na hora certa. Eu tenho a comida sempre pronta na hora certa, mesmo porque a gente aqui obedece a horários rigorosos. Mas, tipo assim, não necessariamente eu me alimento naquele horário. Eu estou deixando assim meu corpo pedir. Meu corpo pedir. Coisa que antes você já era mais automático. Era muito automático, muito do 220, né? Agora não, agora eu estou esperando. Assim, não, vou esperar o momento, não, agora eu não estou com fome, eu vou esperar um pouquinho. Isso tem me feito bem, eu estou achando um exercício bem legal isso. Sim, entendeu? Sim, é uma prática. Aí você pode começar a comer menos, porque assim, por exemplo, na Índia, eles já comem 2 vezes por dia, porque Sadhguru fala muito isso, né, no livro Engenharia Interior, ele diz que desde a cultura védica, né, enfim, a cultura milenar, né, que é uma das coisas mais sábias que eu já li, eles dizem que você precisa esperar uma janela de 8 em 8 horas entre as refeições para dar tempo de você se limpar, de você fazer realmente a digestão, né, da outra alimentação. E se a gente ficar comendo em cima, a gente acumula toxinas que não conseguem se depurar. Então, nesse livro eu falo sobre um prêmio Nobel da Medicina no ano de 2016, que é da autofagia. Sim. Que mostra que a partir de 36 horas, no mínimo, você precisa fazer esse processo, ficar sem comer, para você se depurar das toxinas do passado. Então assim, o ideal seria comer de 36 em 36 horas. Mas assim, ninguém vai fazer isso, né? Um dia e quase 2, um dia e meio, senão não dá. É complicado. Mas, bom, desculpa te interromper, mas só para esclarecer assim, eu fiz esse livro não para incentivar as pessoas a não comerem. Eu fiz esse livro para mostrar às pessoas que elas nem sequer precisam comer. Por que elas têm medo de parar de comer carne? Né? Acho que a minha militância é em relação ao veganismo, sabe? Porque as vacas, os bois, eles vivem em média uns 20, 25 anos, e na indústria eles vivem 5, 3. E assim, eles fazem umas atrocidades com os animais. Então, assim, eu comecei a estudar direito também, por conta enfim, dos animais, escrevi esse livro, Direito Animalista. E eu acho que essa é a minha busca, né, de trazer uma consciência para as pessoas, que elas não vão morrer se não comerem carne, sabe? Você é vegana? Aham, sim, vegana. eu não como carne, nada derivado de leite, leite, não. Volta e meia, se tiver, né, numa situação assim, que porventura eu estou viajando no tempo, não consigo fazer a minha alimentação, a gente acaba comendo um pouco de queijo, né? Sim. Mas assim, o único jacada que eu já dei foi com queijo, realmente. Mas assim, eu acho... mas vocês têm umas receitas diferentes de iogurte, né, feito Sim, com inhame, feito com outras coisas. Tem umas receitas incríveis, né, que vocês E hoje está tão caro as coisas, o queijo, as coisas, então assim, tá o mesmo preço que você comprar um queijo castanha de caju, por exemplo. Você consegue comer muito bem, muito mais saudável. Eu nunca comi, eu não sei se é gostoso, mas eu já vi muita gente falando sobre ele. E tem por exemplo, a proteína, no caso, Sim. seria o que? Soja?
Então, muitas pessoas me perguntam isso. As pessoas têm muito medo da proteína. Mas, na verdade, tudo tem proteína. A maioria das coisas tem proteína. Até uma banana tem proteína. E só que a gente tem essa questão pelo fisiculturismo normativo, que hoje nós vivemos, infelizmente. Você tem que viver... Então, assim, olha, eu indico um amigo meu, Eduardo Coraça, ele é frugívoro. Ele é frugívoro e ele é nutricionista, um dos nutricionistas mais renomados, assim. Explica pra mim o que é frugivorismo e crudivorismo. São umas vertentes do higienismo, de você fazer uma alimentação higiênica e livre de toxinas, assim, o mais sutil possível. Sim. Era a alimentação, por exemplo, do Gandhi. Gandhi chegou a um momento da vida dele que ele percebia que tudo desequilibrava a energia dele, que ele chegou a comer só a castanha. Porque a castanha significa esse muito caju, né? Sim. E ele traz os fotos, então é um alimento altamente super nutritivo. E vários alimentos, eles mudam a sua vibração. Você fica mais colérico, você fica mais instável, mais equilibrado. Então, a partir do momento que você consegue fazer um laboratório com o seu próprio corpo, você começa a perceber o que te faz bem e o que te faz mal. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, você me ofereceu um café. Eu disse não, porque o café, se eu tomar o café, eu fico totalmente desequilibrada, porque eu já conheço muito bem o meu padrão vibracional. E até um yogi, imagina um yogi fazendo uma meditação e toma um café, ele vai ficar assim, ó, a mente dele. Porque a mente mente. Sim. Então, muitas vezes você perde a noção disso, perde o controle dela com tanta toxina. E você acha que é você, que você está muito irritado, que você está muito desequilibrado. Mas, na verdade, se você cortar tudo isso que eu estou falando, você vai ser uma nova pessoa. É só você mudar aquilo que você consome. Então, é esse trabalho que nós, ativistas pró-consciência, né, a gente traz. Né, nós somos o que comemos, né? É uma coisa do... Exatamente. Então, por aí. Muito interessante. Não, eu estou acompanhando. E dentro dessa realidade também de alimentação, por exemplo, você come, por exemplo, doce. O que substitui o doce? Bolo. Eu não sei viver sem bolo. Como seria isso? Nossa, tem tantos bolos bons que você consegue fazer de banana com aveia. Não, banana com aveia. Banana com aveia eu faço, bom, sim, mais natural. Mas eu digo assim, aquele bolo cheio de chantilly, com aquela calda de brigadeiro. Tem chantilly, olha, tem chantilly, não é muito caro. Por exemplo, eu faço compras na minha casa. E eu tô vendo assim, gente, o creme de leite normal tá o mesmo preço que o creme de leite vegano. E um creme de leite, um dos melhores que tem. Então, assim, o queijo também tá o mesmo preço. Então, assim... Eu não sei porque eu não procuro os produtos. Eu sei que o normal tá caro. O normal tá caro. O requeijão, eu compro pro Marcos, né? Que é o meu companheiro. Então, eu compro pra ele e eu acabo... É a mesma coisa. Sabe, em vez do requeijão você comprar um creme de castanha de caju, tá o mesmo preço. O requeijão tá assim, 10 reais. Então, assim, só você querer mesmo e criar novos hábitos. Por exemplo, eu não tomo leite de vaca. Eu não tomo já há bastante tempo. Aí eu preparo meu leite. Eu faço de aveia e às vezes de inhame. São os leites que eu uso aqui. E eu uso para tudo. Eu uso para fazer iogurte, o leite de inhame fica uma delícia. Eu já fiz requeijão, olha, esse leite, entendeu? Então, eu de vez em quando faço algumas coisas, mas só eu como, né? Porque não como, mas eu como. Mas, tipo assim, lógico que é muito mais saudável. E você sabe que está consumindo um produto que vai te fazer muito bem. O leite de vaca, por exemplo, me fez mal a vida inteira. E eu só tomei consciência disso quando eu comecei a fazer a quimio e comecei a enjoar. O leite me enjoava, me dava mal-estar. Então eu falei, o que eu vou substituir? Criada desde novinha, tomando leite com café, adorava, né? E a diferença do leite de aveia com café
E do leite de vaca é mínima, né? Você toma, às vezes nem sabe que aquilo é leite de aveia. Se for feito em casa, ele fica perfeito, do jeito certo, né? Ele grossinho. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso e você consegue driblar assim, as coisas assim. Até meus irmãos, eu tenho irmãos pequenos, na época às vezes eu fazia, por exemplo, um macarrãozinho com carne de soja. Sim. Eles achavam que era carne normal. E leite também, leite de aveia, leite de porco. E agora eu tô querendo começar nessa parte do queijo, porque eu como muito queijo. Sim. Queijo, eu não como carne. Raramente eu como carne. Raramente. E você já faz um bem danado, só comendo carne de vez em só quando. peixe, frango, e a carne tem que ser muito molinha, tipo carne moída misturada no molho, coisa assim, entendeu? Carne, bife, quando te faz mal, né? Não, eu não consigo, meu intestino não funciona, eu tenho mal-estar, demora a digerir, sabe? Me faz muito mal. E como eu descobri também que a farinha de arroz me faz mal, então eu uso a farinha de aveia, entendeu? De amêndoa, mas a de arroz me resseca, ela dá ressecamento no intestino. São produtos muito industrializados, que na verdade aí não funciona. Agora, eu lembro que eu procurei muito castanha e eu achei que não ia dar para colocar no meu cardápio, porque o valor era muito fora da minha realidade, né? Eu gosto muito mesmo, entendeu? Castanha. Castanha, essas frutinhas secas, né? Mas é complicado. Mas vamos falar um pouquinho do seu livro que vai acontecer, o livro Paradoxo. Essa história aí que eu quero que você fale pra gente. Então, o livro Paradoxo, Amo ou Apenas Me Amo, é assim, né, o nome. É um livro também bem polêmico, porque diz basicamente que o amor não é receber, é dar, né? Então a gente está numa sociedade totalmente tumoral, onde a gente sempre quer ser uma célula que não doa, né? Então, o que é uma célula que não doa? É uma célula cancerígena, né? Por isso que eu digo isso. Então, na verdade, a gente tem uma inconsistência e a gente precisa um do outro para tudo. Então, assim, o relacionamento, o ideal, seria um relacionamento onde você visse o seu cônjuge somente como, por exemplo, um filho, tá? No meu caso, tá? Somente como um filho ou um amigo, uma coisa assim, não com uma posse sua, ou eu digo mais a parte de filho porque você querer bem. Então, um amor mais próximo que o ser humano conhece é o amor de um filho, né? De uma mãe ou um pai por um filho. Então, esse livro, eu coloquei a capa do Narciso, né, porque eu trato muito sobre esse tema do narcisismo, dizendo que é um defeito nosso, todos nós somos narcisistas em certos, não como patológicos, né, porque existe um grau nisso, mas sim, todos nós temos isso. E basicamente eu digo no livro que as pessoas que querem desenvolver esse sentimento do amor, porque o amor não está numa relação, o amor é uma doçura da sua emoção, é a doçura do seu sentimento. Então, se você quiser fazer escolha, ter esse sentimento com o mundo, com os outros, você precisa ver o relacionamento com um pontífice para você se aperfeiçoar, né? Através da abnegação, da disciplina, da compaixão, do perdão. Então, eu digo que eu faço até uma crítica às pessoas que querem ser celibatárias compulsivas, no caso celibatária que não tem, por exemplo, uma vocação para isso, no caso, né? Porque eu digo que o relacionamento é uma excelente maneira de você evoluir, porque através do casamento você tem esse teste diário, né, de abnegação, de disciplina, principalmente que a gente precisa, de perdão, de doação. E é muito complexo, é muito difícil mesmo você ter um relacionamento. Mas se você crer que o outro é o vetor da sua felicidade, fica mais difícil ainda. Porque na verdade o relacionamento você tem que ser completo para você mesmo. Para você mesmo e você compartilhar isso com os outros, mas não que o outro seja a fonte da sua felicidade. Então assim, se você quiser me perguntar outra coisa... Sim, é interessante, porque às vezes, por exemplo, um relacionamento acaba
E a gente ouve muito, eu estou falando a gente porque eu já passei por isso, aquela expressão assim, eu não sei viver sem fulano, né? Uma vez eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu que é monge, e ele falou assim, como assim? Ninguém depende de ninguém para sobreviver. Ninguém depende, você é um ser completo. E na época isso parecia absurdo para mim, assim, entendeu? Eu não conseguia entender o que ele estava querendo me dizer. E aí ele acrescentou assim, já imaginou eu colocar a minha vida na mão de outra pessoa? Eu vou ser o quê? Né? Então, não sei, nós brasileiros, ocidentais, né? Nós temos muito essa coisa do amor, né? Eu amo, fulano, ama. E é aquilo que você falou, eu entendi perfeitamente o que você falou. O casamento, o amor, é uma doação diária. É um aprendizado, eu concordo com você. Você aborda isso nesse livro como uma autoanálise, é isso? É um autoconhecimento seu, é isso? Infelizmente. Eu estava até ouvindo o Sadhguru hoje e ele tem uma coisa bem similar que eu também falei no livro. Ele diz que a gente precisa, às vezes, ter uma visão que parece que é um pouco egoísta, mas não é. Porque você precisa ter essa visão que você precisa evoluir, que você precisa se curar e que o outro pode ser um instrumento para isso. A partir da sua depuração espiritual. Então, assim, o sábio, ele não repele todo o problema, ele aceita o problema, ele quer o problema, né? Ele gosta do problema porque é ali que ele consegue se testar, que ele consegue se depurar. Então, enxergar as relações e até as pessoas problemáticas que entram na nossa vida como uma joia espiritual é o ápice da vida, né? Então, assim, o ignorante, ele ignora, ele não quer saber, ele vai embora. Mas as pessoas que têm um padrão de consciência melhor, eles buscam isso como um meio de se depurarem. E também porque acreditam que isso vai permanecer neles e também na sociedade, também no cônjuge. Entendi. Eu acho que para mim, eu não sei, pelo que eu entendi da sua filosofia que foi passada aqui, está tudo interligado. É o seu autoconhecimento, em primeiro lugar, né? Você se conhecer, você ter o seu templo, você ter o seu canal de ligação com Deus, e a partir disso, só a partir disso, né? Você começa a aceitar esse paradoxo, né? Que é um paradoxo. Realmente o tema do livro tem tudo a ver. Porque as pessoas, às vezes, elas buscam o outro justamente por isso. É aquela coisa, não, fulano, eu tô com fulano, e fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai me dar isso, vai me dar aquilo, eu vou ser feliz com aquela pessoa. Sim. A gente tem que ser feliz sozinho, né? Eu sou feliz. Sou mais feliz com ele, mas eu sou feliz, eu não sou uma pessoa infeliz, né? Então isso para mim é autoconhecimento, é isso? Tá interligado. É porque o mais forte que a gente conhece é o amor conjugal, é o mais forte. Então é por isso que a gente está buscando felicidade. A gente é mais forte que o amor de mãe? Eu acredito que sim. Desculpa. Mas assim, eu digo, o amor em si, né? O mais forte que a gente conhece é o amor. Só que quando a gente muda esse chip para se amar, a gente vai descobrir inúmeras maravilhosidades que a gente nem sabia que existiam. E a gente vai almejar isso com unhas e dentes. Sim. Então, na verdade, a gente precisa mudar o foco. Só que a nossa cabecinha, nós somos crianças cósmicas ainda, né? Sim. Então, por sobrevivência, numa questão do ego, a gente apoia, né, o nosso ego até nisso. Só que a partir do momento que você perceber que existe felicidade na união com Deus, existe felicidade na união consigo mesmo, principalmente, você vai mudar um pouco a sua busca. Então, você vai começar a espalhar esse amor por tudo quanto é lugar. Você não vai precisar espalhar com um raio laser apenas numa pessoa, que vai até fazer mal para a pessoa, né? Aquele que possui é quem? É o obsessor, né? A gente não pode possuir. A partir do momento que você possui alguém, você mata a pessoa. Então, a gente começa a espalhar o amor nas pessoas que a gente conhece de diferente,
Não amor sexual, mas sim o amor puro, até porque na minha filosofia o sexo, a partir do momento que você evolui, ele nem mais existe. Em mundos mais evoluídos, não existe o sexo como nós vemos ele, mas sim um sexo mais sutil, uma carícia, periférico, né? O sexo é periférico, né? Na verdade, o sexo verdadeiro é esse amor, esse laço. Então, é basicamente isso. Eu acredito. Mas é complexo, um tema complexo de eu dizer tudo, assim. Talvez se eu pegasse um capítulo, eu conseguisse. É um tema muito difícil para ser abordado. E é um tema que as pessoas têm que ter algum conhecimento para entender, porque senão elas não entendem. Porque é muito difícil você falar para uma pessoa do nosso mundo aqui, né, que o outro não vai te dar a felicidade. Tem muita gente que casa com essa ilusão ou fica com alguém com essa ilusão. Aliás, nós fomos criados assim, né? Você tem que casar, tem um marido, tem um esposo, por conta da Disney, daqueles filmes. Entende? Então, muitas pessoas ainda, você vê que a maioria dos casos de assassinato, de morte, é o quê? Ciúme, posse. Porque a pessoa acabou a vida dele, acredita que a felicidade do outro. O outro, não, ela não pode ir embora, ela é mãe dos meus filhos, ela não tem o direito de ser feliz, entendeu? Então, você vê tanta morte, tantos absurdos que acontecem com as mulheres e com homens também, né? Ligados a esse tema. Então é um tema que a gente tem que abordar muito, profundamente. E aqui a gente não tem tempo para isso. Mas de qualquer forma, eu vou te dizer o seguinte, eu vou ver se eu esqueci alguma coisa. Que eu fiz aqui um resumo mais ou menos disso tudo que você falou. Uma pessoa que está querendo começar, dar o primeiro passo para fazer uma modificação mental, estrutural da sua vida. O que você recomendaria? Ler os meus livros. Leia. Não só os meus livros, estou brincando, mas assim, sim, claro. é uma excelente forma de começar, porque eu abordo vários temas, vários assuntos. E assim, eu recomendo vários livros, mas assim, eu acredito que eu recomendar uma religião específica ou um tempo específico é um pouco... Não é religião, é o primeiro passo. Sim, então eu acredito que assim, eu ouvi muita palestra de filosofia, eu ouço muito Luciana Galvão, ela aborda vários temas, então eu acredito que eu indicaria ela. Sim, pode ser. Porque eu acredito que todo ser humano tem um momento de busca. Tem um momento que ele para e diz, peraí, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, meu Deus, a minha vida está sem sentido, estou dando cabeçada para lá e para cá, entendeu? Então, se você não tem um foco, a gente estava falando isso, né, com relação à rádio, se você não tem um foco, não, eu tenho um trabalho, eu tenho um objetivo, alcançar pessoas, conhecer pessoas, né, a gente está focado nisso, ajudar até, é um trabalho, só não dá dinheiro, mas é um trabalho, entendeu? Sei disso. Mas a gente já passou dessa fase também, de tudo tem que dar dinheiro, porque nem tudo na vida é dinheiro. Com certeza, sabe? Com certeza. Mas é muito difícil para as pessoas entenderem que nós somos um ser de luz, né? Que somos um ser completo. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Nós somos completos, nós precisamos, sim, precisamos, mas nós nascemos completos. Exatamente. Chegou sozinho, vai embora sozinho, tem que ter sempre essa consciência. E é muito interessante. Como que a gente te encontra, Luciana, sem ser nos livros? Tem algum local que as pessoas possam encontrar você? Sim, www.michellepolier.com.br. Ali está reunindo todas as minhas informações. Repete, por favor. Tá, www.michellepolier, Michelle com 2 L's e no final, e Polier com 2 L's também. Sim, e tem o YouTube também, né? Tem o canal do YouTube, o Ciência Cósmica Brasil. E é mais ou menos isso de canal, porque eu não tenho Instagram nem Facebook. Sim, faz muito bem. Faço muito bem, isso me otimiza tempo. Sim. E quando você tem ideia de quando vai ser o lançamento do Paradoxo? Vai ser mês que vem, se Deus quiser, vai ser mês que vem. Uma data certa não posso dizer, mas eu vou pedir para vocês entrarem no
no meu canal do Telegram, através do meu site. Sim. Vocês clicam ali, tem o meu canal no Telegram, que aí eu vou informar a data certinha. Sim. E o local vai ser aqui em Búzios. Porque a gente quer divulgar aqui, e quem quiser conhecer a Michele pessoalmente, né, esclarecer alguma coisa, ou ler o seu livro, que é muito interessante, então fica ligado que nós vamos dar essa informação aqui na rádio. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que o nosso tempo acabou? Eu, infelizmente. Não, só obrigada pela oportunidade de vocês. Muito obrigada mesmo, adorei. E eu estou disponível aí pra gente fazer o nosso trabalho. Que bom. Michele é essa gracinha que vocês viram aqui, essa pessoa maravilhosa. Eu não sei se estive à altura dessa entrevista, fiquei muito preocupada, porque ela tem muito conhecimento que eu não tenho, mas eu estou tentando devagarinho, né? E agradecemos a todas as pessoas que nos ouviram até agora. Quem não conseguiu ouvir, depois se quiser olhar lá no YouTube, né? Nós estamos lá. E nas nossas redes sociais também, Instagram e o Facebook também, nós vamos estar com a Michele, tá? E futuramente teremos um novo programa. Não esqueçam de curtir, dar aquela curtidinha e se inscrever no nosso canal, tá? Por favor. Até a próxima, então. Até a próxima, Tchauzinho. gente. Obrigada.